ter o fim. Aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Music play mode. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Amém. Vai curtindo essa live. Amém. Quanto mais você curte, mais pessoas chegam, mais vidas são alcançadas. Amém. Vamos à lição de hoje do domingo. Hoje é dia 19 de março. Amém. Vamos lá. Alivie a bagagem. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Está lá em Mateus 11, versículo 29. Você tem dificuldade com o peso da sua mala quando precisa viajar? Consegue amoldar o peso à exigência da companhia aérea? Ou sempre paga a mala extra ou abri-la para aliviar o peso, ali mesmo na estreia do check-in? Lembro-me quando estamos nos preparando para uma equipe para viajar à Ásia como missionários e ainda no treinamento do Seminário do Sul, do desafio que tivemos para conseguir selecionar o que iríamos levar ou não levar, abrindo mão de coisas que achávamos tão importantes para nossas malas tivessem o peso permitido para a viagem. Acho que mais interessante ainda foi a experiência do retorno, 3 anos depois, descobrindo que algumas coisas que achávamos que eram essenciais para esse tempo acabaram não sendo usados. Aleluia. Na vida também é assim. Quantas vezes nossas malas estão sobrecarregadas de pesos que não precisamos carregar? Quanto mais coisas inúteis e pesadas levamos, culpa, cobrança, padrões inflexíveis, remorso, o peso de um perdão não concedido ou de um eu te amo não compartilhado. Não sei o que você ainda arrasta nessa sua bagagem sem necessidade, mas o Senhor nos convida a rever nossas malas da vida, a lançar mão de tantas coisas inúteis e preenchê-la com o que realmente importa. Não sabe como fazer? Peça ajuda àquele cujo jugo e fardo são leves, e você encontrará descanso para a sua alma. Aleluia, glória a Deus. Jesus pode carregar o peso que tanto o incomoda hoje. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Deixa eu compartilhar essa live aqui com algumas pessoas. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Vamos à leitura de Lucas, capítulo 13, que vai dizer assim a palavra do Senhor. Aleluia. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns dos que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas. Não vos digo antes que, se não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou. Cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém. Não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis.
e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto. Não achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-o, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhes: Senhor, deixa este ano até que eu escave em redor e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois mandarás cortar. Aleluia. Deus, eu estou lendo a tua palavra, Pai. E essa chuva pode atrapalhar, Deus. Por favor, Pai, deixa eu terminar essa leitura. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhes: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à mulher: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. E respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, num sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. E dizia: a quem é semelhante o reino de Deus? E aqui compararei. É semelhante ao grão de mostarda, que um homem tomando lançou na sua horta, e cresceu e fez-se grande árvore em seus ramos, e se aninharam as aves do céu. Aleluia. E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento de uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Aleluia. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhes um Senhor: são poucos os que se salvam? E ele respondeu: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, vou vos dizer: não sei de onde vos sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vos sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, e Isaque e Jacó, a todos os profetas do reino de Deus, e vos lançados fora, e virão do oriente e do ocidente, e do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e os primeiros há de serem os derradeiros. Naquele mesmo dia chegarão uns fariseus, dizendo: sai e retira-se daqui, porque Herodes quer matar-te. E respondei-lhes: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje e amanhã, no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Aleluia. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha os seus pintos debaixo das asas, e não quisestes. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta. E em verdade eu vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que me digas: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Aleluia. Vai curtindo aí, meu irmão, essa live.
Glória a Deus. Vamos ao capítulo 14. Capítulo 14 de Lucas, que vai dizer assim: Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles os estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, respondendo, falou aos doutores da lei, aos fariseus, dizendo: É lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se, e tomando-o curou e despediu. E respondendo lhe disse: Qual será de vós o que, caindo num poço em dia de sábado, o jumento ou o boi, e não tire logo? E nada lhe pediam replicar sobre isto. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: Quando fores convidados a bodas, não te assentes no primeiro lugar, não acontecendo que esteja convidado outro mais digno que tu, e, vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este, e então, com vergonha, tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou e te diga: amigo, sobe mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E dizia também ao que tinha convidado: Quando deres um jantar ou a ceia, não chames aos teus amigos, nem aos teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama aos pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado por aqueles que não têm com que te recompensar. Mas recompensando, te sarará na ressurreição dos justos. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E, à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a excursar-se. Disse-lhes o primeiro: Comprei um campo, e importa vê-lo. Rogo-te que me hajas por acusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois, e vou experimentá-los. Roga-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei-me com minha esposa, e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traz-me aqui aos pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Aleluia. Vai curtindo aí, meu irmão, essa live, amém? Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhes: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e a sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aleluia. E qualquer que não levar a cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que vierem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei,
não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal denegerar, com que há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-o fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia. Glória a Deus. Vamos à leitura do capítulo 15 de Lucas. Amém? Vai curtindo essa live. Amém? E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha a achá-la? E, achando-a, põe sobre os seus ombros, rejubilando, e, chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar, e achando convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele partiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiu os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos e a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Misericórdia. Vai curtindo aí mesmo esta live, amém? E, tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei com meu pai, e diz-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Traze-me depressa a melhor roupa, e veste-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Aleluia. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Aleluia. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: Eis que te servi há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado? E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu,
e tinha se perdido e achou-se. Aleluia. Glória a Deus. Como uma ovelha perdida. Aleluia, Deus é bom. Amém. Vamos à leitura de Provérbios, capítulo 19. Amém. Vai curtindo aí essa live, amém? Provérbio 19 vai dizer assim: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. A astutícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. A falsa testemunha não ficará impune, e o respira mentiras não escapará. Muitos se deixam acomodar pelos favores do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. Todos os irmãos do pobre o odeiam, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com palavras que não servem de nada. O que adquire entendimento ama sua alma, o que cultiva a inteligência achará o bem. Aleluia. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Ao tolo não é certo gozar de deleites, quanto menos ao servo dominar sobre os príncipes. A prudência do homem não faz reter a sua ira, e é a glória sua o passar por cima da transgressão. Como o rugido do leão jovem é a indignação do rei, mas com o orvalho sobre a relva é a benevolência. O filho insensato é uma desgraça para o pai, e um gotejar contínuo às contendas da mulher. A casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma indolente padecerá fome. Aleluia. O que guarda o mandamento guarda a sua alma, porém o que despreza os seus caminhos morrerá. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e lhe pagará o seu benefício. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixe que o teu ânimo se exalte até o matar. O homem de grande indignação deve sofrer o dano, porque se tu o livrares, ainda terás de tornar a fazê-lo. Ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim sejais sábio. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. O que o homem mais deseja é o que lhe faz bem, porém é melhor ser pobre do que mentiroso. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e não o visitará mal nenhum. O preguiçoso esconde a sua mão ao seio, e não tem disposição nem te torná-la a sua boca. Açoita o escarnecedor, e o simples tomará aviso. Repreende ao entendido, e aprenderá reconhecimento. Aleluia. O que aflige o seu pai ou manda embora a sua mãe é filho que traz vergonha e desonra. Filho meu, ouvindo a instrução, cessa de te desviares das palavras do conhecimento. A testemunha ímpia escarnece do juízo, e a boca dos perversos devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores, e os açoites para as costas dos tolos. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém. Vai curtindo aí, meu irmão, essa live. Amém. Deus abençoe. Amém. Vamos à leitura do livro Campo de Batalha da Mente. Vencendo a batalha em sua mente. Aleluia. Sentava-me na cozinha, por exemplo, e despejava as contas e talões de cheques, ficando mais descontrolado naquele momento, porque as contas eram mais do que o dinheiro.
Dave ficava no cômodo próximo brincando com as crianças, vendo a televisão enquanto eles pulavam-lhe nas costas e punharam-lhe rolos no cabelo. Lembro-me de ter dito em tom desagradável: por que você não vem aqui e faz alguma coisa, em vez de ficar brincando enquanto tento resolver essa bagunça? Quando ele respondia: o que você quer que faça? Jamais podia pensar em outra coisa. Deixava-me irritado o fato de que ele ouvisse e se divertia enquanto eu estava enfrentando uma situação financeira tão desesperada. Dave me acalmava, lembrando de que Deus tinha sempre satisfeito nossas necessidades, que nós estávamos fazendo nossas partes, e que era dando o dízimo, ofertas, orando e confiando, e que o Senhor continuaria a fazer parte dele. Devo esclarecer que Dave estava confiando enquanto eu estava me preocupando. Ia para a sala com as crianças e, um pouquinho mais tarde, os pensamentos voltavam a se mover em minha mente. Mas o que vamos fazer? Como vamos pagar essas contas? E se? Tudo começa com "e se", né? Muitas vezes a gente fica com "e se"? E se der errado? E se isso? E se aquilo? E se der certo? E aí? E então veria todos esses desastres na tela do cinema da minha imaginação. Execução da hipoteca, apreensão do carro, embaraço na frente de parentes e amigos se tivermos de pedir ajuda financeira e assim por diante. Você já assistiu a esse filme ou teve todos esses tipos de pensamentos se revolvendo em sua mente constantemente? Claro que sim, do contrário você provavelmente não estaria lendo este livro. Depois de acolher os pensamentos que o diabo estava me oferecendo por uns instantes, voltava para a cozinha, pegava todas as contas a calcular e o talão de cheques e começava todas as confissões outra vez. Quanto mais fazia, mais irritada ficava. Então repetia a mesma cena. Gritava porque Dave e as crianças estavam se divertindo enquanto eu estava carregando toda a responsabilidade. Tem coisas que a gente faz que muitas vezes não adianta nada, a gente ficar só olhando para o problema ali. Não adianta, a gente tem que clamar ao Senhor, a gente tem que orar ao Senhor para que Ele venha agir, porque na verdade Ele está agindo. A gente só tem que esperar o tempo do Senhor e muitas vezes a gente não espera. Na verdade, o que estava experimentando não era responsabilidade, era cuidado, algo que Deus havia me dito especificamente para lançar sobre ele. Então lance seu cuidado, lance o cuidado. Esse cuidado que muitas vezes você acha que eu estou tendo a responsabilidade, eu sou responsável, eu tenho que fazer isso. Lance sobre Deus suas inquietações, suas ansiedades. Lance sobre Ele e deixa que Ele cuida. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa, descansa em mim. Amém. Olho para trás e vejo que desperdicei todas aquelas noites que Deus me deu no primeiro ano do meu casamento. O tempo que Ele nos dá é um precioso presente, mas eu dei ao diabo. Seu tempo é seu mesmo. Use-o com sabedoria. Você não passará por este caminho outra vez. Deus satisfez todas as nossas necessidades e Ele o fez de diferentes maneiras. Ele jamais nos desaponta uma única vez sequer. Deus é fiel. Deus é fiel. Pessoal, uma curtidazinha sua para ajudar. Amém? Curte aqui por pena. Pode ser por pena mesmo. Curte aí. Por pena. Não se preocupe, confie em Deus. Seja a nossa vida, seu caráter ou disposição moral, sem avareza, sem amor ao dinheiro, incluindo ganância, a avidez, luxúria e desejo ardente de posses terrenas. Contentai-vos com as coisas que tendes, circunstâncias e posses, porque Ele, o próprio Deus, tem dito: de maneira alguma te deixarei, nem lhe falharei, nem te deixarei sem suporte. Nunca, jamais, nunca, em qualquer nível te deixarei sem ajuda. E te abandonarei, nem desampontarei, nem relaxarei a minha mão de sobre ti, com toda a certeza.
Não. Com toda certeza Ele não vai te deixar. Deus, Ele não vai te deixar. Deus, Ele não vai te deixar. Ele cuida de você. Ele te ama. Jesus te ama. Deus te ama. Ele cuida de você. Ele cuida da sua casa, cuida da sua família. Aleluia. Glória a Deus. Hebreus 13:5. Acabei de ler. Essa é uma excelente passagem a ser usada para encorajar você, mesmo quando tiver preocupação sobre se Deus fará presente ou não e se satisfará suas necessidades. Nessa passagem, o Senhor está nos avisando que não precisamos ter nossa mente no dinheiro, imaginando como tomaremos conta de nós, porque Ele tomará conta dessas coisas por nós. Ele prometeu nunca falhar e nunca nos abandonar. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Ele cuida da sua casa, cuida da família, cuida do trabalho e da sua vida. Ele cuida de ti. Entendi. Amém. Vou encerrar essa live agora. Ai, Deus é bom. Antes de encerrar, eu vou ler o Salmo 91. Amém. Amém. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor seu refúgio. Nem o mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Senhor. Deus, Pai amado, Pai querido, eu te agradeço, Deus, pela vida de cada pessoa, Pai, que passou aqui nesta live, Pai. Pela vida de cada pessoa que vai estar assistindo, Pai, essa live, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando cada vez mais a vida dela, a família dela, Pai, em nome de Jesus. Senhor, cura aquelas pessoas que precisam de uma cura. Liberta aquelas que precisam de uma libertação, Pai. Oh Deus, toca no corações delas, Pai. Que elas possam entregar a vida a Ti, Pai. Porque o Senhor, Pai, é o único que merece louvor, adoração. Toda a honra, toda a glória, a nossa vida deve ser voltada para Ti, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, Senhor. Deus, eu quero Te entregar a vida das famílias, Pai, dos familiares de Nanau, falecido, Pai. Eu quero Te entregar a vida de Lico, Pai. E a família, Pai. Que o Senhor possa confortar a família enlutada, Pai. Em nome de Jesus. Te agradeço, Senhor, por tudo. Obrigado pelo Teu amor, Pai, pelo Teu cuidado. Amém. Amém. Deus abençoe. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, esteja sempre contigo, com toda a sua família. Amém.